Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, parafraseando o Gustavo Brigato, nosso editor-chefe, quando ele abre o podcast aqui do MVP. Hoje não é o Gustavo, sou eu, Leandro Souza, repórter e editor da newsletter do Startups, gravando diretamente aqui de Porto Alegre, pois eu sou de Porto Alegre e estamos aqui num local bem bacana. Estamos aqui na sede da CapTable. Vocês devem conhecer a plataforma aí de crowdfunding, hein? Já existe há um bom tempo aqui no mercado. E para começar, né, usar esse espaço aqui em Porto Alegre, eu acho que é uma mistura de jabá, mas também de informação, nada mais justo do que trazer o pessoal da CapTable para conversar aqui com a gente aqui, o CEO e cofundador Paulo Deitos e o CMO e sócio, aí o Leonardo Zamboni. Bem-vindos aí ao MVP, obrigado por ceder o espaço para a gente gravar, mas também para, né, conversar com a gente um pouco. Que é isso, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer compartilhar um pouco nossa história e do que tem acontecido nos últimos tempos aí. Ah, bacana. E até antes da gente começar a rodar aqui as câmeras, vocês comentaram que aqui essa sala tem uma certa história, né? Aqui a CapTable, para quem não conhece, ela ocupa hoje o prédio que já foi da Nelógica aqui em Porto Alegre, aqui no bairro do Moinhos, para quem não conhece, um bairro bem tradicional, até um tanto alta classe aqui em Porto Alegre, mas aqui era a sala dos servidores da Neológica que passava as transações da B3. Que história é essa aí? Se quer dizer, Léo, Paulo? Bom, rapidinho, a Neológica acho que é o maior case de tecnologia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos últimos anos, né? Hoje é uma empresa aí que está em 150 países. Então esse prédio tem história e dá certo, né? Então quando a gente escolheu para vir para cá, também disse, pô, um lugar que dá certo. E essa sala aqui ficavam os racks, né? Tinham 4 ou 5, onde passavam todas as transações dos sistemas deles que comunicavam com a B3. Então 85% das transações da B3 passavam por essa sala aqui. Olha e aí. Quando a gente desmontou os racks, a gente disse, cara, essa sala tem história, velho. Essa sala tem que virar algo legal. E aí, com o pessoal aqui do FootHub, a gente transformou isso numa sala de podcasts. Bacana, hein? Obrigado aí por, né, ceder o espaço aí pra gente. Mas agora, saindo de assuntos que não são a CapTable, vamos falar aí de como foi essa jornada aí, né? Esse ano vocês anunciaram uma marca bem interessante, aí 100 milhões em investimentos. Queria saber um pouco de como que foi, né, tem sido esse caminho até chegar nessa marca aí, né, porque teve várias reviravoltas ao longo dos anos aí, mudanças regulatórias, e como foi para vocês chegar nessa marca? Foi a primeira plataforma que atingiu essa marca, né? Sim. Uhum. Acho que aqui o Paulo carrega muito da história desse mercado, né? Então acho que ele vai poder contar isso. Acho que tem talvez 10 anos já dentro desse mercado, né? E acho que 10 anos mesmo dentro desse mercado, né? Mas para nós aí é uma honra, né? Acho que esses 100 milhões é só o começo, né? Acho que a gente, quando olhar lá da frente, vai ver que era o começo dessa curva empinando aqui, né? Mas é um fato que nos orgulha bastante, principalmente por tantas pessoas, né, e tantas coisas que envolvem esse número de 100 milhões, né? Muitas vezes a gente olha para o número de 100 milhões e às vezes se for comparar com um investimento do SoftBank, não são os mesmos 100 milhões, pode ser, né, mas aqui são 60 empresas que receberam esse investimento, tem quase 8 mil investidores envolvidos dentro dessas oportunidades. Mais de 1.000 empregos gerados diretamente e 7 mil indiretamente, né? Então, assim, o impacto que a gente gostaria de trazer para esse mercado quando a gente iniciou, acho que a gente consegue olhar que a gente está no caminho certo, né? Então, acho que 100 milhões é um bom momento de marcar isso e olhar e fazer todos esses estudos do que está acontecendo, mas acho que tem muito mais aí por vir dentro do que a gente planeja. E aí, só complementando o que o Léo traz, nós temos menos tempo de vida do que outras plataformas e conseguimos chegar nessa marca em menos tempo, né? Uhum. E como que foi esse trabalho, assim? Tem a ver com o marketing, tem a ver com escolher os negócios certos? Como que se chega nessa marca da maneira mais eficiente, assim? Acho que não existe né, Léo? É um conjunto, é o conjunto da máquina toda funcionando, né?
Eu acho assim, dar atribuição para uma coisa ou outra é difícil, mas uma contribuição de tudo isso, com certeza, né? Acho que desde o início a gente entendia que esse mercado de Venture Capital, e até pela nossa história anterior à CapTable, né? A gente empreendia no mercado de startups em 2013, né? Assim, onde nem se usava muito o termo de startups, pô, Venture Capital muito menos do que isso. E a gente... Venture Capital era assunto só de quem tava lendo coisa do TechCrunch, né? Era assunto para quem olhava lá fora, né? Aqui dentro, nem tanto. E quando a gente até olha histórias de RD e outras startups, já estavam levantando capital. Mas na época eu não conhecia, pelo menos, esse mercado, né? Era algo desconhecido para mim. E aí a gente viu que nesse que esse tipo de coisa, assim, para esse nível de empresa, acontecia tudo no mercado privado. Era tudo dependente de networkings e coisas assim. Nós entendíamos que tinha várias oportunidades de pessoas que talvez geograficamente não estivessem no lugar mais aquecido para investimento. Então, Porto Alegre, né, é uma capital bastante pujante em tecnologia, mas ainda assim não tem força para que só o networking daqui consiga levar os negócios aqui. Precisava expandir essas fronteiras. E aí a gente trabalhou muito em achar quais eram esses negócios interessantes que a gente pudesse levar para o mercado, mas também nunca levar para o mercado num sentido de vaquinha, né? A gente entendia que sim, esse era um investimento que não podia baixar a régua, que tinha que manter todo o profissionalismo já exercido no mercado privado, mas que sim, a abertura pública desses negócios também trazia muitas vantagens para os negócios e também para os investidores que participavam deles, né? Uhum. E nessa trajetória, como é que, por exemplo, falando da época que vamos dizer, das vacas gordas dos VCs, assim, como que era esse trabalho, assim, vocês procuravam startups e elas meio que assim, não, mas a gente ainda está conversando com fundos, porque os fundos naquela época estavam interessados em investir bem mais do que hoje em dia, ou vocês olhavam realmente, porque tinha esse estigma, naquela época pelo menos, quem ia para crowdfunding era quem não estava levantando com VC. Como que era naquela época e como que esse estigma foi mudando assim, ao longo dos anos? Boa. Acho que esse estigma já mudou. Né? Ainda tem um resquício, como, né, não zerou 100%, mas já virou a chave. Né? Eu acho que ter bons negócios, principalmente B2C, que B2C é algo que não são todos os VCs que buscam, que gostam, que querem, né, olhar, terminou trazendo alguns nichos de startups que, no nosso caso, nos primeiros anos, funcionaram muito bem. A gente preferia trabalhar com empresas B2C do que empresas B2B, porque os investidores, que no nosso caso são, como eu citou, perto de 8 mil já hoje, entendem mais aqueles produtos que eles conseguem consumir do que os produtos que as empresas vão consumir, tá? Porque alguns serviços e produtos que as empresas consomem são extremamente complexos de entender. Então, até puxando um pouco de gancho, respondendo a resposta anterior, o marketplace, ele vive sempre de uma gangorra, né? Eu brinco aqui que se tu tá parado, tu tá perdendo oportunidade. Ou tu tem que ter mais ofertas, ou tu tem que ter mais demandas. Então, a gente começou com boas ofertas, né? Boas startups, que atraiu bastante investidores, e aí a gangorra foi sempre se andando. Né? Ela nunca esteve equilibrada. Por sorte, ainda não está, e que continue assim, porque quer dizer que a gente está no caminho certo. Então, o primeiro... agora, respondendo a segunda pergunta, de fato, começou a virar a chave, porque as empresas B2C que nem queriam buscar VCs, vinham ao crowdfunding, isso acelerava os negócios, e a gente tem um grande case, né, da Alter, captou conosco, tinha 20 mil clientes, soube aproveitar muito bem a captação, todo o processo, os novos sócios, e em 9 meses bateu 120 mil clientes e até foi vendida para Melius. Tá? Então, 9 meses a gente deu retorno para os investidores de 100%. Então, começou a ter situações assim que começou a mostrar para o público em geral que não é só as startups que não conseguem captar nos VCs. Bons negócios também se beneficiam do crowdfunding.
E aí o resto é meio história. Hoje a gente tem VCs e corporates investindo com a gente. Eu acho que até trazendo isso, né, principalmente puxando nessa última parte que tu trouxe, assim, acho que até numa conversa nossa, uma vez foi citado, assim, que tinha-se muita visão do final de festa, né? Poxa, então tentou com outras alternativas e de repente ficou o crowdfunding como alternativa, né, que tinha disponível naquele momento. E eu acho que essa imagem começou a mudar, primeiro pelo sucesso dos negócios, pela essa demonstração de que sim, são bons negócios e que dão resultado, e a gente sempre trabalhou muito nesse tipo de comunicação. Nós não somos uma alternativa ao fundo, à aceleradora, ao corporate. Nós fazemos negócio com todos eles juntos. Já teve negócio aqui que teve corporate listado em bolsa, investindo junto com fundo de VC, junto com mais de 400 investidores na mesma oferta, né? Então a gente faz essas composições de negócio que são atrativas para diferentes públicos. A gente não exclui um público ou outro. Pelo contrário, nós temos a licença onde todos esses podem ser agregados no mesmo mecanismo. Mas teve um momento em que isso mudou, que daí os fundos entenderam que eles poderiam entrar junto numa rodada que vocês abriram. Isso levou um tempo para acontecer? Como é que foi isso, assim? Foi um trabalho de formiguinha. Foram alguns que foram fazendo e aí aos poucos outros mais relevantes foram entendendo e foram aceitando e foram entrando. E hoje a gente já tem aí um leque de fundos e corporates que já investiram conosco que começam a consolidar a imagem de que o crowd não é seleção adversa, né? Sim. É uma alternativa número 1 muito interessante para alguns tipos de empresa, né? Sim. Então, a gente entende que tudo que é B2C é um baita negócio para a empresa captar, mas algumas B2B também faz sentido. Eu acho que eu excluiria, não sei se a gente terminou nunca falando exatamente isso, aquelas que são extremamente nichadas e muito específicas de B2B, talvez tenham um pouco mais de dificuldade de captar com crowd. Eu sou meio louco, eu gosto desse tipo de negócio, então talvez tenha outras pessoas que gostam do especialmente nichado, né, de ver essa oportunidade. E tem um ponto, né, onde sobre VCs ou não, e até tu trouxe talvez a época louca do VC ali em 2021, né, o nosso sócio, Gustavo Pitinini, né, ele apoiou muito em 2021, porque a gente sempre dizia, não, temos, né, que ter mais negócios, existe bastante apetite, e ele sempre controlou isso de que, cara, não adianta a gente fazer esse negócio, de repente, naquela época o empreendedor tinha muitas alternativas de recursos, de repente ele ia puxar um pouco mais no valuation, um pouco mais em algum direito aqui, e se nós formos o último investimento que essa startup recebeu, todo mundo que investiu aqui perdeu dinheiro, né? Hoje até existe a alternativa do marketplace, onde tem outros momentos de liquidez. Mas a gente precisa colocar a startup numa trilha de investimento. E é isso que a gente faz. Então, assim, sim, a gente precisou ser bem zen na época de 2021, porque, assim, se a gente... oportunidades de fazer negócio tinham aos montes, né? Mas a gente precisou selecionar bastante os negócios e ainda assim, né, o sucesso lá de 2021 foi enorme. Mas naquele ano vocês chegaram a escalar o número de assim, violentamente? Violentamente. A gente fez 5 vezes o volume de captação do ano anterior. Teve uma semana que a gente fez 3 rodadas, abriu e fechou as 3 na mesma semana. E a gente chegou a fazer, a gente até fez uma festa aquele ano, né? A gente fez o mesmo volume de captação do ano inteiro anterior em um único mês. Não. Então, 2021 foi realmente insano. Que nem o Léo falou, a gente dizia, manda mais, manda mais, que vai. Né? Que a gente tá aqui voando. E ele dizia, calma, não adianta colocar qualquer coisa. A gente não pode vender o nosso futuro, né, pelo nosso presente. Vamos ser cautelosos, vamos botar bons negócios, vamos selecionar bem e tal. Até porque vocês estão lidando com o público, né? Não dá para se aventurar como daqui a pouco um cara de um fundo pode tentar fazer, porque naquela época tava bom para tentar isso, né? Isso. Tem outra reputação em jogo aí também, né? Isso aí. E enfim, agora pulando do oba-oba de 2020, 2021, para o que veio a partir do ano passado, assim, né? Como que foi esse ajuste, assim, o crowdfunding se manteve tranquilo no tal do inverno dos VCs, ou vocês também tiveram que navegar por águas um tanto mais difíceis, botaram o pé no... Como é que foi de um ano para cá? Foi um ano duro, né, Léo? Acho que a gente sofreu a mesma proporção, né? Diminuiu o apetite, diminuiu
o número de rodadas também, o mercado inteiro passou por um período de baixa. Então, a gente já vinha diversificando algumas operações, mas o crowd, tendo outros produtos no caso, né? Mas o crowd em si deu uma diminuída. Foi acho que quase que na mesma curva, talvez um pouquinho menos, mas quase seguiu a mesma curva ali. E aí a gente acaba também, o modelo de negócio que dá tão certo, que a gente construiu lá, de trazer esses investidores do mercado privado para participarem do mercado público junto com outros investidores, nesse momento foi onde essa galera que estava no mercado privado tirou o pé. E aí eu tenho mais startups do que nunca no nosso Deal Flow. A gente chegou a ter 13 fazendo diligências ao mesmo tempo, né? E o varejo, digamos assim, né? O grande público ali sedento por diversificação de portfólio, por novas oportunidades, mas essa figura aqui estava menos presente durante esses anos, e é isso que a gente acompanha, né? Dos movimentos de fundos de VC e todos esses outros players do mercado, grupos de anjo, né? Que tiraram bastante o pé. Então, esses players começaram a participar menos, participando menos, a gente tinha menos essa perna, né, para levar o negócio para o público. Mas ainda assim, né, de um ano para cá, teve algumas coisas que ajudaram, favoreceram, né, no caso, o negócio de vocês, que foram essas mudanças na regulação da CVM, essa criação, né, subiu o teto, né, para as rodadas, até a questão também de... Não sei se pode chamar de mercado secundário, vocês têm uma outra termo... Subsequente, olha só. E fala um pouco sobre isso, quanto que isso também ajudou nos negócios, numa época em que talvez, né, que falou, o ritmo de investimentos deu uma esfriada. Legal. Faz parte dos produtos que a gente terminou construindo, né? Acho que a regulação mudou em julho do ano passado, em julho de 22. Virou CVM 88, né? Todas as regulações da CVM estão sendo reeditadas de instrução para resolução, e aí ganharam novos números. Aumentou o limite, aumentou o tamanho das empresas que podem participar do crowdfunding, que era 10, agora é 40 milhões de faturamento no ano anterior, e abriu o mercado subsequente, tá? Que a gente chamou de marketplace. Então, o marketplace é onde tu pode transacionar operações secundárias, aí sim dá para usar o termo certo, ou seja, onde um vende para o outro a tua participação e ter liquidez. E isso abriu uma série de outros produtos para a gente. E só nesse marketplace aí, nessas operações secundárias, já são 26 empresas transacionando, todas elas com liquidez. Obviamente não estamos falando de um home broker, né? Mas todas elas com liquidez ali dentro desse mercado. Já foram mais de 1.000 operações, ou seja, envolvendo 2.000 pessoas no mínimo, né? Porque são 2 partes cada transação. Já superamos há bastante tempo as 1.000 transações. Então, assim, é um mercado que dá liquidez, mas como o Léo mencionou, não é botar e já saiu, botar na pedra e já saiu. Tem ainda alguns desafios, mas esse mercado está começando a se mostrar que vai funcionar e que vai tirar um dos maiores medos dos investidores, que é, ok, entrei nesse negócio e agora como é que eu saio? E falando de medo, né, como que vocês tiveram que lidar com o medo de muitos investidores, né, que estão falando de muita pessoa física aí, né, que daqui a pouco tá cada vez mais num momento como esse, talvez as coisas comecem a mudar, mas no último ano estava muito avesso a risco, né? Então, como que foi lidar com isso, pessoal? Foi trazer realmente propostas que o pessoal comprasse logo de cara, ou teve que fazer lá um trabalho de formiguinha para trazer esse pessoal e mostrar que é seguro? Como é que foi isso? Acho que a nossa comunicação, né, a nossa educação para o público bate sempre na tecla de diversificar, de entender melhor do que onde tu está investindo. Né? E eu acho que a gente sempre defende essa parte, tipo assim, não querendo justificar, mas querendo mostrar para as pessoas como que é o mundo que eles estão investindo, né? Porque
a gente não sabe se todo mundo conhece direito alguns conceitos de startups, então a gente tem que sempre trabalhar a educação. Eu acho que a gente teve poucos problemas, né? Pouca gente questionando, e talvez eu atribuiria isso a nossa geração de conteúdo sempre buscando educação, né? E explicar o porquê das coisas, que aí as pessoas conseguem entender por si só e não cobram uma justificativa. Né? Eu acho que o que mudou mais foram algumas perguntas feitas, né? Então, como o Paulo trouxe, né? A gente sempre foca nessa parte da educação, porque sim, quem está imerso nesse mundo de startups, falar de ARR, MRR, valuation e qualquer coisa é dia a dia, né? Agora, quem está de fora, às vezes é um ambiente um pouco hostil que espanta se a gente ficar sempre nessas nomenclaturas. Então, a gente tenta trazer outros aspectos. O que eu acho que mudou esse ano é que tem muito mais gente perguntando por break-even, por rentabilidade, quando é que vai receber dividendos, né? Então, a pessoa já tem aquela expectativa de que a empresa vai ser lucrativa e que vai passar a distribuir dividendos, o que não é a intenção desse mercado, né? Mas aí a gente deixa isso mais claro. Mas acho que também talvez o apetite pelo investimento em mercados alternativos num período de juros altos talvez seja menor. Agora, o apetite por inovação, por estar sempre entendendo coisas novas, esse não muda. Então, quando a gente faz as nossas campanhas, seja por e-mail, seja nas redes sociais, seja onde for, a gente sempre mantém aquele interesse. As taxas de abertura de e-mails aqui, por exemplo, são fantásticas. Assim, a gente pode pegar qualquer benchmark aí que a gente bate esse benchmark. Então, por vezes, o interesse... Bate da newsletter do Startups? Aí, então a gente vai esse aí vamos ter que compartilhar aí para ver, né? Mas, assim, são sempre números altíssimos, né? Então, poxa, a gente se relaciona com mais de 50 mil pessoas semanalmente, né? E aí, seja a parte do investimento, mas também outra coisa que a gente foca muito é essa visibilidade da startup durante o momento de captação. Então, a gente, como o Paulo trouxe, né? A gente começou um pouco mais no B2C, que era mais fácil de entender, mais palpável, porque eu podia usar o produto e o serviço, mas hoje, no tamanho da nossa base, quando a gente distribui um produto B2B, já é esperado que essa startup tenha uma redução do seu custo de aquisição de cliente, uma redução do seu custo de contratação de pessoas, por toda essa visibilidade, essa explicação, profundidade que a gente traz dentro dessa oferta. Então a gente tenta lá explicar não só essa é uma boa oportunidade de investimento, mas é uma boa oportunidade de investimento porque essa empresa foi construída assim para atender o problema, para esse problema, esse foi o produto que ela testou, é com esse produto que ela está escalando, então traz uma coisa de conhecimento além do investimento, né? Sim. Claro que dá para buscar informações sobre investimentos listados na B3, por exemplo, mas aqui tu tem a chance de perguntar para o CEO por que ele tomou aquele caminho naquele determinado momento, né? Então, acho que essa parte também é uma parte bastante interessante dentro desse investimento aí, que é onde investidores anjo continuam acelerando, né? Ainda mais aproveitando esse momento onde tem menos disputa com eles, né? Sim, e até você comentou que ele, né, começou primordialmente mais focado no B2C, mas agora, né, também forte no B2B. Se observar que muitas das rodadas que vocês fizeram no último ano, até as maiores, né, as que arrecadaram mais, levantaram mais investidores, a maioria é B2B, né? Praticamente todas são B2B. As duas maiores do último ano são agro e B2B. Até queria... considerando a Fazenda uma empresa, né? Sim. Mas até eu queria ver um pouco mais sobre isso. Como que está sendo essa, entre aspas, transição aí, né? De trazendo esses negócios mais B2B, mas também fazendo rodadas aí que rivalizam até com um Safundo Seed aí que... Pô, né, não é uma rodada mais de 1 milhão, uma rodada de 800 mil, são rodadas aí, com essa da Calmed, foi quanto mesmo? Foi quase 6 milhões. Quase 6, né? 5 milhões 900 e alguma coisa. Pois é, então, como que tá sendo essa mudança de percepção aí para muita gente, né? Então, isso é muito legal, porque com o aumento do limite, né, de 5 milhões de rodada para 15 milhões de rodada, a gente começou a ser procurado por negócios que tinham tamanhos de rodada maiores, né? É claro que a gente ainda não passou dos 6 ali, a gente ainda está testando as águas, muito pelo cenário econômico que a gente está vivendo, mas a gente começa a receber demandas e contatos de empresas que buscam 10, 15 milhões, né? Então a gente começa cada vez mais a rivalizar, porque não é uma palavra que a gente quer dizer, a gente
Mas ocupar o mesmo campo, jogar no mesmo campinho. Trazer o cara pra nós, a gente se juntar é melhor do que rivalizar, né, nesse sentido, né? Então a gente quer trazer o VC junto. Né? O VC não pode ficar de fora desse jogo. Ele é uma peça fundamental. Né? E a gente não é concorrente, a gente é complementar. Eu brinco que a gente é a B3 e o cara é o gestor de um fundo. Então, o gestor do fundo precisa da B3, assim como a B3 precisa do gestor do fundo. É a mesma coisa. Mas aí funciona para um fundo, assim, daqui a pouco ele não quer exatamente liderar uma rodada, mas ele entra daqui a pouco numa rodada que vocês abrem, complementa com daqui a pouco um outro fundo, um outro investidor anjo entra junto, mais uma galera. Perfeito. É assim que funciona. É assim que tem funcionado, que o Léo mencionou antes, que essa galera deu uma desacelerada no último ano, né? Esse é o modelo vencedor. Mas aí, né, a gente precisa de todos os players alinhados, fazendo esses negócios. E acho que é bastante interessante quando a gente começa a falar de CVM, de regulação, né? Porque eu gosto muito de falar com os nossos investidores, com os nossos clientes, estou sempre liberando um espaço na agenda para a gente ter essas interações, né? E quem está aqui dentro talvez conheça um pouco mais. Mas aqueles que eu acesso no LinkedIn para falar um pouco ali sobre a empresa, não se tem a visão de que está num ambiente regulado, de que existem regras bem especificadas, que existe uma fiscalização da CVM. Eu já ouvi até o termo faroeste, né? Tipo, achei que era faroeste, achei que o limite era a criatividade. E não é assim, é um ambiente regulado, né? Claro que o regulador tem sido bastante parceiro, né? Então, quando fez a primeira regulação, quando atualizou essa regulação, com todas as interpretações que têm surgido dessa regulação, acho que o regulador é bastante parceiro, mas a gente está num ambiente regulado, a gente precisa respeitar aquilo que o regulador trouxe como intenção na regulação. A gente faz o papel de gatekeeper, como se chama no mundo regulatório. E o que é o papel de gatekeeper? O regulador cria uma regra, autoriza alguns players a operar e diz a eles, vocês têm que respeitar esta regra e fazer essa regra ser cumprida. E eu vou fiscalizar vocês e auditar vocês de tempos em tempos. Mas eu não vou ficar o tempo inteiro fiscalizando vocês. Então, a nossa responsabilidade aumenta bastante, né? Porque eu tenho que ter tudo 100% certo e fazer muito bem, fugir o máximo possível do faroeste, virar ir para a cidade, não lá para no faroeste, buscando trazer mais transparência para a operação. Acho que uma palavra-chave aqui é transparência, né? É ser o ponto aonde o investidor sabe que o que está sendo dito ali é aquilo que vai ser cumprido, né? Porque tem alguém ali te ajudando a entender isso, cuidando por ti disso, né? que é o tal do gatekeeper, como se chama no mercado regulatório. Legal. E agora então falando, né, o que vem por aí, né? Vocês têm uma meta ambiciosa, vocês chegaram a anunciar que querem chegar a 1 bilhão em investimentos. Até quando tá essa meta aí? Para quantos anos é essa meta aí? Eu gosto de brincar aqui que Porto Alegre é onde nasceu a XP, onde nasceram os principais escritórios de assessoria hoje do mercado brasileiro, né? Posso citar 5 ou 6 aqui com facilidade, que já passaram de vários bilhões em captação, e vários deles são relativamente próximos, né? Até porque Porto Alegre todo mundo se conhece praticamente, né? Então, conversando com eles, eles falam assim, tipo, pô, bateu os primeiros 100 milhões foi dureza. Dali para 1 bilhão, tu nem percebe. De 1 bilhão para 10 bilhões é ainda mais insano, mais rápido. Então, tomara que a gente siga esse mesmo caminho, né? Dentro da lógica deles, se levou 4 para bater 100 milhões, menos de 4 para bater o primeiro bi. Então, tomara que seja por esse caminho. Mas vocês veem um aquecimento do mercado vindo por aí? Porque parece que, do ponto de vista dos VCs, o que a gente está observando é que parece que o talão de cheque está começando a abrir de novo, né? E eu queria saber de vocês o que, do ponto de vista, né, vocês já estão trabalhando mais próximos de diversos VCs, mas também do ponto de vista
no geral, assim, de rodadas com pessoas físicas também. O que vocês veem daqui para frente? Me parece, né, assim, acho que por tudo também, por acompanhar todas as notícias, por estar bem próximo, conversando com essas pessoas, recebendo interesse de fundos ou estruturas de investimento, perguntando se a gente tem uma oportunidade específica em tal setor, com tal tamanho de cheque, me parece que a curva de interesse tem aumentado bastante, o que precede o início dos investimentos, né? Normalmente os investimentos são anunciados após uma longa negociação, uma parte contratual, então acredito que a gente, sei lá, talvez, né? É difícil chutar porque aqui é muito previsão, né? Mas assim, de abril em diante do ano que vem, eu acho que a gente vai estar vendo um movimento muito mais forte do que a gente olhou em 2022 e 2023, né? Então, me parece que tem isso acontecendo. Por outro lado, também esperamos algumas mudanças regulatórias, algumas coisas que também propiciem que esse cheque, se num começo era um limite de 5 milhões e a gente só podia andar de 5 em 5 e agora é de 15, que daqui a pouco, se for 100, numa captação a gente dobra aquilo que a gente fez, né? Então, claro, aí existe um longo caminho até chegar nesse mundo, né? Mas acredito que essas coisas são fatores impulsionadores disso. Mas como que tá o deal flow, assim? Como é esse ano, como foi, como vai para o ano que vem? Que não é nada... Tá ali, só olhar a nossa plataforma, né? Sim. No último mês, a gente levantou mais de 6 milhões. Tá? E no começo desse semestre, o negócio estava bem mais devagar. Então, parece que a coisa está engrenando de novo. Né? Agora nós vamos passar por um período de baixa natural, claro. Né? O pessoal tá preocupado em comprar panetone, essas coisas. Depois em pegar uma praia, tá tudo certo, nós também queremos... Viajar pra Disney, né? Viajar pra Disney, essas coisas. Nós também queremos tirar uns dias de descanso, então tá tudo certo, né? Mas, como o Léo citou ali, a gente... Tem um fator muito relevante, né? O carnaval, o ano que vem é cedo, então o ano vai ter mais meses o ano que vem, né? Sem tantos feriados também. Sem tantos feriados. Então, abril ali já deve estar bem aquecido. Se alguns movimentos macroeconômicos também acontecerem como parece que vão acontecer, a tendência é que a Selic caia, isso atrai ainda mais as PFs, né? Então, assim... a gente vinha construindo algumas rodadas que, como o Léo falou, até o riscar o cheque tem um caminho, né? Sim. E a gente viveu exatamente isso também. A gente ficou um período ali negociando, tudo meio, né, andando, mas travando, andando e travando, e de repente deslanchou. E acho que é o começo da curva ascendente, mas com muito mais consciência do que foi em 2021, né? Sem aquela loucurada de valuations estratosféricos que aconteceram em alguns... Acho que a gente não teve tantos casos assim, né? Mas no mundo mais Series A e B, os valuations eles eram... Né? No mundo seed, os valuations eram mais justos. Os valuations nas rodadas maiores, os valuations eram mais insanos. Deixar o hype do lado do investidor, não tanto aí do lado de vocês, né? A gente faz muito esse papel, tanto negocial quanto jurídico, né? Como a gente também tenta pegar players, talvez, que tipicamente não estão lá dentro do VC ainda, a gente precisa que eles se insiram dentro dessa trajetória de VC. Então, a gente ajuda muito nisso. E dentro do deal flow que tu trouxe, acho que quando a regulação levava até 5 milhões, a gente olhava muito mais para um pré-seed ali, né? Era normalmente o sweet spot ali. Depois, com o aumento da regulação, isso já foi para um seed, aí começa um bridge pro série A, aí começa uma extensão do série A. Então, essas oportunidades já estão muito mais dentro de casa hoje, falando em coisas em torno do série A. E aí começa um fenômeno lá fora, primeiro, que eu entendo que isso vai chegar aqui, que são os community rounds, né? Então, empresas que fazem grandes cheques com VCs, mas reservam uma parte da rodada para trazer os seus clientes, fãs, para dentro do seu negócio também. Trazer esses evangelizadores ou assim como o caso que eu citei da Alter, né? Sim. Que fez exatamente isso. Ela buscou e soube trabalhar bem os seus clientes como evangelizadores a ponto de sair de 20 mil clientes para 120 mil em 9 meses. Né? Sim. E a gente... A Alter, ela tinha várias características similares à Revolut. Revolut, sim. Fintech inglesa. O Nubank europeu. O Nubank europeu, perfeito.
que estava tentando entrar no Brasil. Eles anunciaram um tempo atrás. Tem matéria no Startups até. E eu me lembro da gente estar falando com o Vini, que era o fundador lá da Alter, e citando esse caso, e a gente estudando juntos e vendo os movimentos que ele tinha feito, porque ele sempre fez... A primeira rodada dele foi de crowd, e depois ele sempre fez community rounds. Ele sempre captava uma parte com VCs e deixava uma parte pro crowd, e como ele surfou a onda dos evangelizadores para crescer o número de usuários, e o Vini conseguiu fazer muito bem. Uma marca de fãs, não só clientes, né? Isso. Bacana. E, então, falando do ano que vem ainda, a rodada aí de 2 dígitos deve sair no ano que vem? Como é que tá isso? Tem alguns cases aí. Estão ainda no forno. Porque né, teto ali, o limite é 15 milhões, mas ainda, né, tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Nós temos alguns negócios no forno para bater os 2 dígitos, tá? Esperando o melhor momento para lançar. Não adiantava queimar a largada também, né? O mercado ainda, como eu falei, estava trancando algumas coisas. Agora começa a se desenhar e acho que ali por março, abril, rodadas de 2 dígitos vão ser factíveis, né? E, inclusive, rodadas follow-ons de startups nossas com múltiplos... Olha aí. Bem interessantes. Não, isso é bom saber que também, né, dá aquele respaldo pro que vocês fazem na camada mais de baixo, né? Bem, isso. Bacana. Olha só, já deu papo aqui, olhando aqui pro reloginho aqui, já daqui a pouco vai bater aqui 1 hora de podcast, mas, cara, brigadão pelo tempo de vocês aí, por esse papo, para saber um pouco mais como tem sido essa jornada aí da CapTable. E quando tiver novidades aí, a gente conversa de novo, a gente tá sempre acompanhando vocês lá no Startups. Então, obrigado aí, Léo, obrigado, Paulo, aí pelo tempo. E, enfim, algumas considerações finais aí, falar pro pessoal? Primeiramente agradecer, né? Acho que o trabalho que Startups faz ali de trazer um conteúdo direcionado para esse mundo é um trabalho bastante importante dessa educação que gostamos que os investidores tenham, né? Que o mercado tem, e empreendedores também desse meio, né? Cada vez tenham mais informação sobre isso. Então, primeiramente, muito obrigado, né? Acho que estamos sempre na parceria aí, conversando de trazer informações relevantes ali também. Então, acho que isso é muito bom. E também, obrigado a quem nos acompanhou até aqui, né? Acho que também tendo dúvidas sobre esse papo, tendo interesse em entender mais sobre alguma coisa, pode nos procurar, somos aí super disponíveis, seja LinkedIn, seja WhatsApp. Se entrar lá na página da CapTable, vai achar o nosso contato. Então, pode entrar em contato conosco aí e esperamos que cada vez mais pessoas estejam aí junto conosco para a gente construir essa revolução no mercado financeiro. E aí, Paulo, obrigado aí também. E ano que vem, né, se tiver essa rodada de 2 dígitos, aí vem falar com a gente em primeira mão. Aí. Com certeza, pode deixar. E sempre um prazer aí quando quiser usar aqui a nossa sala e com a história do mercado financeiro, fique à vontade para vir aqui quando precisar. Muito obrigado aí pelo papo, que foi muito bacana. Eu sempre gosto de participar desses podcasts, porque é muito legal contar e reviver as coisas que a gente já fez, e ainda mais para o público super qualificado aí de vocês. E por que não uma provocaçãozinha que acabei de pensar? Olha, é sempre bom, rende a manchete aí, vai lá. Vamos lá, por que não fazer um crowd 2 startups, hein? Daí eu tenho que trazer o Gustavo Brigato aqui para conversar com vocês, que a princípio eu sou só um funcionário, né? Então, mas a gente lança aí a ideia, daqui a pouco o pessoal comenta aí no YouTube, nas redes sociais, daqui a pouco, quero investir, daqui a pouco a gente vê isso daí. Mas enfim, pessoal, obrigado aí pela audiência, obrigado aí, né, por acompanhar mais uma edição do MVP. E, né, se você tá ouvindo isso no nosso Spotify, não deixe de assinar, mas também tem a versão em vídeo no YouTube. Quem tá vendo no YouTube também ali se inscreve no nosso canal. E deixando aqui, né, o meu jabá, se você não assina a newsletter do Startups, por favor, vai lá, assina, que todo dia tá chegando aí na sua caixa de entrada aí, cedinho da manhã, as principais notícias aí do ecossistema, incluindo de vez em quando uma notícia ou outra aí da CapTable. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo MVP. Falou!